Olá, se você chegou de surpresa nesse vídeo, na verdade ele não é um vídeo, ele é um podcast transformado em vídeo. Ou seja, ele foi feito para ouvir em outras plataformas, como Deezer, Spotify, enfim. Mas eu sei que como nem todo mundo tem acesso a um streaming de áudio decente, eu tô optando por disponibilizar os podcasts em vídeos também. Então toda quinta vai sair um podcast, ele não tem imagem, né, além dessa apresentação, mas eu espero que vocês gostem e consigam curtir. Se você gostar desse podcast, você pode conferir os outros que vão estar linkados na descrição. Então é isso, curta seu programa. Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino, eu sou o David Fã da Purificação e tô aqui hoje com a Debbie Garcia para poder falar de Don't Hug Me, I'm Scared. E aí, Debbie, tá tudo bem? O que você faz da vida? A gente conta o seu trabalho? Olá, eu sou a Debbie Garcia, eu sou ilustradora e eu também faço vídeo ensaios para o YouTube de vez em quando. O meu trabalho artístico vocês podem encontrar no meu Instagram como Debbie Garcia, tudo junto com 2 Bs. E o meu canal de vídeo ensaios no YouTube chama Entre Textos. Então, como vocês já viram pelo título, né, a gente vai estar falando hoje de Don't Hug Me, I'm Scared, que é uma websérie que ficou muito famosa, assim. Principalmente, eu acho que por popularização, numa época de creepypasta e que blogs estavam muito em alta, assim, surfando nesse tipo de conteúdo. Mas antes da gente falar de Don't Hug Me, I'm Scared, eu tenho uma pergunta, Debbie. Você sempre teve familiaridade com esses programas, sabe, filmes e animações que usam fantoche, sabe? Sempre foi uma coisa que reconhecível pra você, que você olhasse e achasse legal quando você visse, assim? Ah, sim. Então, quando eu era criança, bem criança mesmo isso, final dos anos 90 e início dos anos 2000, eu era completamente obcecada com um programa de fantoches que passava na TV Cultura chamado Quebra-Cabeça. Você conhece Quebra-Cabeça? Não, esse tipo eu nunca assisti, mas eu vi ele passando, sabe? É igual, sei lá, eu lembro dele, o Cata-Lendas, que esse sim eu gostava muito, e tinha um outro que é o Qual é Bicho também. Ah, o Qual é Bicho eu também assistia. O Quebra-Cabeça, ele era tipo... Era um programa que era meio que pra ensinar a criança sobre tolerância e tudo mais, mas ele fazia umas coisas tipo... Falava abertamente sobre racismo pra criança, sabe? E não media palavras e falava sobre preconceito contra, sei lá, pessoas com deficiência ou pessoas que são imigrantes. E tinha umas musiquinhas legais, tinha um episódio que eles faziam pizza, eles cantavam a musiquinha da pizza e eu sei a música da pizza até hoje. Cara, é muito louco, né? Tipo, a gente que cresceu durante esse período de assistir TV Cultura, a TV Cultura, ela tinha uma grande diversidade, assim, né? Com a programação dela. E muitos dos programas mesclavam também, né? Linguagem diferente. Tipo, sei lá, o Rá-Tim-Bum, ele tinha trechos que eram fantoche, e aí tinha trecho que era animado mesmo. O Castelo Rá-Tim-Bum, né? Tinha o clássico lá do... Você cortava pro stop motion do ratinho tomando banho, depois ia pra essa coisa de fantoche com a Celeste, ou com o gato lendo na biblioteca. Achei muito da minha formação, eu não tinha parado pra pensar nisso até você falar, na verdade, da cultura, que muito da minha formação, tipo, vendo essas coisas da cultura, me preparou, assim, pra gostar dessas coisas de fantoche e não ter um estranhamento também. Mas eu acho que, tipo, quando eu me interessei mesmo, assim, de verdade... foi quando eu vi o filme dos Muppets no cinema. Eu vi numa dobradinha, inclusive. Ou foi ele e o Gato de Botas, que eu vi com Branca de Neve e o Caçador, aquele filme ruim lá do Rupert Sanders. E eu lembro muito claro da gente, tipo, sair, né? Porque eu vi 2 filmes no mesmo dia com o meu amigo que foi, e a gente ficar, tipo, surpreso que o filme dos Muppets foi muito melhor, assim, do que esse filme da Branca de Neve, sabe? E cara, tipo, depois disso eu comecei a olhar Muppet, né? Tipo, esses filmes com bonecos mesmo, mesmo com uma pegada mais infantil, com outros olhos, assim, sabe? Porque, querendo ou não, sei lá, eu já tinha visto O Mestre dos Brinquedos, os filmes do Chuck, mas eram mais pra essa coisa de terror, né? Era mais uma coisa alternativa ao modelo infantil. Mas depois do filme dos Muppets eu consegui olhar melhor pra essa possibilidade mesmo de trabalhar o fantoche para criança, né, enquanto uma abstração visual e tal, para criar uma narrativa única, assim. Aí depois disso eu me interessei mais pelo trabalho do Jim Henson, né, que é o responsável pelo filme dos Muppets. Eu corri atrás do Cristal Encantado e Labirinto e tal. Eu fiquei muito apaixonado, assim. Labirinto é aquele filme que... Assim, eu posso entender por que talvez as pessoas não gostem, mas eu não consigo, sabe, não gostar, porque é muito bom dentro da sua proposta. Sim. Cara, e é foda porque
Eu acho que nos anos 80 as pessoas, tipo, muita gente cresceu com isso, né? Tipo, vendo esse tipo de filme e não associa que o efeito prático do filme ainda é prática, não é praticamente, né? Ainda é um fantoche. Eu lembro que, sei lá, a História Sem Fim tem muito disso, né? Aquele dragão lá que tem cara de cachorro, ele é um grande fantoche que é controlado, né? As pessoas não fazem essa associação direta quando estão vendo também. Jurassic Park, os dinossauros são quase todos animatrônicos. Uhum. Apesar que eu acho que o animatronic ele tem tipo um efeito de maior distanciamento, tipo a pessoa consegue olhar e sei lá, o animatrônico geralmente é feito mais pra alguma coisa que tipo fuja dessa estética do pano, né? Essa estética mais fofa. Essa estética mais fofa, né? Mas é que eu acho que também o fantoche, qualquer coisa que seja tipo de verdade material e esteja no estúdio, ela acaba envelhecendo muito menos do que, por exemplo, se você pegar os primeiros anos de computação gráfica e efeitos especiais computadorizados durante os filmes dos anos 90 que tentavam usar isso, e que hoje em dia você olha e como a tecnologia avançou absurdamente em 20 anos, é um negócio que é, às vezes, uma coisa que era super revolucionária, hoje em dia a gente olha e pensa que é super ridículo. Sim. Eu acho até que quando a técnica é abandonada, quando você olha para ela, ela ganha um aspecto retrô, né? Porque ela não tá sendo sempre retrabalhada, então você não tá vendo versões melhoradas dela. Tipo, você falou isso do animatrônico e tal, né? Efeito prático tem muito isso. Muito porque ele também tá caindo em desuso, né? O pessoal tá indo sempre pro digital. Mas tipo, um que eu sempre gosto quando eu vejo em filme dos anos 80, assim, são efeitos visuais baseados em luz, sabe? Tipo, a criatura do Poltergeist, Sim. Ou, sei lá, o que rolava muito em Tron e tal. Pelo pessoal ter abandonado, né, esse estilo de efeito visual baseado em luz, você olha e tem esse aspecto retrô quando você vê, entendeu? Enquanto o chroma key, o CGI, eles parecem que vão ficando mais feios, assim, conforme o tempo passa, porque a gente tá sempre vendo uma versão melhorada de como aquilo é feito também. Sim, é mais pura verdade. Mas e aí, vamos falar de Don't Hug Me I'm Scared? Vamos falar de Don't Hug Me I'm Scared. Então, Debbie, sobre essa websérie que a gente vai comentar hoje. Então, Don't Hug Me I'm Scared começou como sendo um vídeo só de um projeto de 2 artistas do Reino Unido, a Beck Sloan e o Joseph Pelling. Era um vídeo, né, chamado Don't Hug Me I'm Scared, que era sobre... parecia tipo um programa infantil com fantoches, estilo Vila Sésamo, uma coisa bem educativa. O enredo desse primeiro vídeo era que tinha um bloco de notas que era para ensinar os personagens sobre criatividade, só que a música vai se subvertendo e subvertendo até que chega no final, é uma coisa totalmente diferente e inesperada do que o público esperaria, né, de uma estética de fantoches educativos, e termina, sabe, num anticlímax quase. E assim, o pessoal ficou doido com esse tipo de coisa, especialmente porque era numa era da internet, uma década atrás, em que creepypastas e coisas de tipo episódio perdido, de desenhos animados e coisas assim, tava muito, muito popular. Então, eventualmente, os criadores fizeram muitos outros vídeos e criaram uma série mesmo, um universo mesmo em torno desses personagens. E é foda, né? Você citou o período em que ela foi lançada, né? Como isso influenciou. E, cara, apesar de eu não ter conhecido Don't Hug Me I'm Scared por conta de creepypastas, essa época da internet, né, em que se valorizava muito subculturas, histórias que podiam muito não ter acontecido, sabe? Eu acho que se valorizava muito o estranho, e a série ela ganhou muito por conta disso, né? Esse lado meio sinistro que ele tem de desconstruir o programa infantil usando algum aspecto inesperado e tal. Tem muito dessa época mesmo, de uma década atrás, sabe? De, sei lá, das pessoas estarem jogando Slenderman ou pesquisando o que aconteceu com a pessoa que viu um episódio do Coragem e ficou louca. Aquelas sabe? coisas tipo o episódio perdido dos Rugrats, em que o Chuck vê como que a mãe dele morreu e coisas assim, os episódios perdidos do Bob Esponja, em que o Lula Molusco se mata. E também, agora que eu paro pra pensar, 2011, 2012, era uma época que a gente ainda tinha muito que essa coisa de que a cultura popular gostava de subverter a ideia do infantil,
Não só pegando coisas que já existiam, mas fazendo coisas que pareciam infantis e não eram infantis. Eu ainda lembro, porque era anterior a Don't Hug Me I'm Scared, mas eu acho que pegava que o apelo inicial de Don't Hug Me I'm Scared foi esse. Eu lembro muito de Happy Tree Friends, que era um negócio que, assim, eu acho hoje em dia profundamente ruim, porque era tipo uma piada só, né, que era, olha, são bichos fofinhos, não, eles estão se matando, olha só, violência, sabe? Mas que pra muita gente, especialmente pra quem era adolescente naquela época, o pessoal adorava Happy Tree Friends. Nossa, eu lembro eu chegar na escola, né, e eu comentar que, tipo, eu tava vendo Família da Pesada e tal, e o pessoal sempre falava que tava vendo South Park e Happy Tree Friends, e eu só olhava e achava Happy Tree Friends muito bosta, assim. Eu também nunca gostei de Happy Tree Friends, mas um monte de gente gostava. E o Don't Hug Me I'm Scared você conheceu por conta disso das creepypastas também, Debbie? Acho que, assim, mais ou menos. Eu conheci por causa do Tumblr. Porque foi uma coisa que viralizou no Tumblr, sabe? Era aquelas coisas que uma pessoa inicialmente encontrou o vídeo, postou, olha só essa coisa maluca aqui, e de repente, tipo, milhares de pessoas já tinham visto. É engraçado que, tipo assim, eu já tinha visto imagens dele circulando, mas nunca chegou pra mim, tipo, episódio inteiro, sabe? E foi só quando eu tava mostrando, eu não lembro o que, olha só pra você ver, eu não lembro o que eu tava mostrando de fantoches, aí um amigo meu falou, isso é tipo Don't Hug Me I'm Scared, aí ele me mostrou e tal. E aí, por conta disso também, eu conheci outras coisas bem interessantes também, tipo aquele curta japonês My Goat, que é um stop motion também, feito pra emular, tipo, essa estética dos fantoches, e é bem gostosinho, assim. Mas, né, falando sobre a animação, acho que a Deb já trouxe bastante coisa aí, né, falando que começou como um vídeo único e depois foi estendido para uma série, né, e virou esse fenômeno cultural, assim, na internet, ao ponto de que hoje em dia vai ganhar uma série de TV no Channel 4, né, que já tá filmada e tá sendo editada nesse exato momento aqui em que a gente tá conversando. Os criadores até mandaram no meu WhatsApp, né, falando que em breve vai sair. E eu acho legal, assim, o quanto, apesar dela ter esse aspecto desconstrutivo, né, esse lado meio edgy que a internet gostava muito naquela época, ela meio que, pra mim, ela funciona de maneira atemporal, porque ela consegue mesclar vários estilos de animação e ela nunca é só aquela piada da desconstrução em si, sabe, de vai terminar de um jeito que é inesperado para o formato de um programa infantil, sabe? Eu acho que eles sempre procuram criar uma lógica interna dentro do episódio para que o episódio não seja, que a graça do episódio não seja só a surpresa em si, sabe? Seja outras coisas picadas assim dentro do episódio. Sim, eu acho que inclusive porque esse formato ficaria muito velho muito rápido, né? Porque se você parte do princípio de que a premissa é parece um programa infantil didático e aí vão cantar uma musiquinha e aí depois lá pro fim as coisas vão dar errado e vai ficar muito violento e gore. E esse é um negócio que ia cansar muito rápido, mas eu acho que não cansa no caso de Don't Hug Me I'm Scared, porque essa questão, né, da estética da violência e do grotesco, eles usam para tentar... Ela é um elemento temático para que você pense em outras coisas dentro do universo que eles montaram. Sim, e é legal, né, porque além de você pensar em outras coisas, essas coisas elas são ditas de maneiras diferentes, né, tem o lado musical da série, né, que tipo, sei lá, daria pra fazer um programa musical só sobre ele, e também tem o lado de diferentes estilos de animação, né, mas no fim, tipo, tudo isso é guiado dentro dessa lógica interna do episódio, do tema do episódio, sabe, por exemplo, o do amor, ele realmente, pra mim, ele parecia que, sei lá, ele ia cair pra essa coisa de, tipo, o menino, ele ia comer alguém fisicamente, sabe, no sentido de engolir, porque isso é amor, mas aí vai para um sentido totalmente diferente, que é essa coisa de seita. Sim. E eu acho que por conta disso também, né, dessa mescla e do período em que a série surgiu também, surgiu junto com ela, né, o auge daquele momento da internet em que a gente precisa entender racionalmente tudo que a gente está vendo. E esse racionalmente não vai só, tipo, para você decifrar os signos e construir uma ideia, né? É, tipo, analisar centímetro por centímetro para tentar descobrir o que aquilo quer dizer e como aquilo faz parte de uma grande rede de comentário que está sendo feito. E eu acho que, por mais que eu entenda esse tipo de abordagem, é uma abordagem que eu acho que ela vai se esvaziando, assim, principalmente lidando com a série, sabe? Porque, querendo ou não, muito da graça da série também é usar essas diferentes técnicas de animação, né? E essa coisa da desconstrução do fantoche para criar uma experiência
sensorial para você enquanto espectador, sabe? Então, esse uso do digital e dos sons, ele funciona muito. Eu sinto que o interesse é muito mais gráfico do que o interesse narrativo. Tipo, tem a veia narrativa, né, que é o que conduz o episódio, mas a série não se limita a só isso, sabe? Então, eu também acho que essa tentativa de desvendar a série, ela fica meio sem sentido, assim. Eu acho, assim, eu pessoalmente, eu odeio essa coisa que tem na internet de que se uma mídia é minimamente desafiadora para o espectador, já tem que ter 1 milhão de vídeos e de textos de o final de tal coisa, explicado, sabe? Eu lembro que quando Inception saiu nos cinemas, eu acho que quando começou o câncer, isso. Né, sim. Sim, especialmente porque Inception não é um filme difícil de entender. E mesmo assim, sabe, foi onde começou essa coisa de que não, o final de Inception, explicado. E agora parece que qualquer coisa que não seja, tipo, muito óbvia, entregue na bandeja pra você que tá assistindo, já precisa de um monte de gente explicando. E eu acho isso muito chato, porque eu acho que a graça de coisas como Don't Hug Me I'm Scared é exatamente que você crie o significado da série. Eu acho que uma coisa são discussões sobre o que os signos significam, o que é um enredo em primeiro lugar, porque eu acho que o enredo de Don't Hug Me I'm Scared, assim, o que conecta todos os episódios é uma coisa que não fica clara e que é pra gente tentar pensar, né? E isso é uma coisa, mas eu não gosto dessa coisa de que, vamos explicar Don't Hug Me I'm Scared, você vai entender Don't Hug Me I'm Scared. Sabe, se você não entendeu, será que isso também não é parte da experiência pra você? Será que você não entender uma coisa não pode ser uma experiência também? Pra mim, eu sei que tem, sei lá, 3 tipos de pessoa, né? Tem a pessoa do não entendi e pra mim é bom porque eu não entendi. Tem a pessoa do eu não entendi, logo é ruim, né? E tem a gente que é mais de curtir a vibe do negócio. Mas eu acho que o Don't Hug Me I'm Scared, por ele ter surgido nesse período, né? Ele também acabou popularizando esse tipo de análise e que é um negócio que pra mim prejudicou muito uma visão geral, assim, dos criadores de conteúdo da internet, né? Porque, querendo ou não, você criou toda essa educação de que a pessoa precisa ver um vídeo depois pra entender a coisa e tal. E aí, tipo, isso começa em coisas tipo Inception, sabe? E, sei lá, hoje em dia tá em Capitã Marvel, sabe? E aí você termina de assistir Capitão Marvel e vai lá ver um vídeo do sei lá, o nerd branco de barba número 15, que tem um canal explicando tudo que você não viu em Capitã Marvel. E que são coisas que, tipo, você com certeza viu, sabe? Todo mundo viu, que não precisa do cara explicando. E é engraçado porque o Don't Hug Me I'm Scared, ele pra mim, ele tem muito isso de que ele é muito simples, né, o jeito que ele lida com a coisa, tipo, é realmente um episódio que ele é centrado num tema, né, e ele vai pra essa abordagem infantil, e a partir dessa abordagem infantil ele vai pra outra coisa. Então, pra mim é sempre engraçado, assim, ver algumas pessoas, tipo, discutindo porque outras pessoas não entenderam Don't Hug Me I'm Scared, sabe, enquanto a pessoa é o detentor da verdade, da definitiva interpretação, porque, sei lá, leu no Mini Lua. Eu acho que talvez o que seja mais irritante dessa cultura da internet de entenda tal coisa é exatamente que quem que vira, né, o detentor da verdade, dono das interpretações. De por que aquela interpretação é válida e a sua não é? Que a minha eu tirei de um blog, né? A sua você tá criando aí. A minha eu tirei de um canal de YouTube que tem 1 milhão de visualizações. É foda. E aí, né, tipo, passada essa parte inicial da experiência que a gente tem com Don't Hug Me I'm Scared, eu queria que a gente comentasse um pouquinho os episódios, né, em ordem cronológica, até porque acho que no fim da websérie a gente tem uma noção melhor de ver eles em ordem cronológica, faz até bem pra você, porque no final meio que conclui, assim, com elementos que você já viu e tal. Mas você comentou, né, mais cedo sobre como começou com um vídeo, né, de maneira isolada. Eu acho que é bem perceptível, assim, no primeiro episódio, né, que é o da criatividade, que ele é, tipo, um vídeo mais barato, né, ele tem um quarto só, ele não tem tanta brincadeira quanto os episódios têm, mas mesmo assim eu acho ele muito rico, sabe, tipo, o jeito que ele trabalha a música e constrói várias piadinhas, assim, que no começo são bem sutis, né, tipo, tem aquela do listen to your heart, listen to the rain, listen the voices in your brain, sabe, e aí, tipo, nessa progressão the voices in your brain.
E depois, né, o verde não é uma cor criativa. O verde não é uma cor criativa. Claramente aí, né, ele está criticando a tendência pós-moderna das pessoas a pintarem o cabelo, né? E tem também acho que o momento em que fica perceptível para todo mundo que o vídeo não é o que ninguém imagina. Porque eu acho que tem uma diferença se ele fosse só engraçadinho, sabe? Eu acho que o momento em que você tá assistindo você percebe que não, isso tá errado. É quando o menino ele pinta, né, o palhaço e o bloco de notas despeja aquele monte de tinta preta em cima. Uhum. Não, é muito legal, porque tem uma quebra sonora já nesse momento. É tipo, You Need Slow Down. Aí a música que ela tá toda animadinha, ela entra, como se fosse num vórtice sonoro, assim, né? O som vai sumindo pra você. Não, e depois disso, quando eles vão pra essa parte que é meio que encenada com atores, né? Porque é interessante esse formato da série, porque apesar dos personagens eles serem bonecos meio que guiados por aquelas cordinhas, que eu esqueci o nome, né? Que é aquela que vem de baixo e tal, tem os momentos que eles mesclam isso com atores vestindo a roupa, né? E aí, nesses momentos mais de surrealismo no final, eu gosto como, tipo, eles começam a misturar um monte de coisa física, sabe? Em volta da criatividade, eles vão para aquele negócio do coração, aí passa glitter no coração. Apesar de eu achar esse episódio legal, eu também acho que de todos, assim, não sei se você tem essa impressão, Deb, acho que ele é o mais óbvio, assim, no sentido de como ele tá fazendo as coisas, sabe? Tipo, pra onde isso tá levando. É realmente, tipo, sei lá, é uma paródia do que seria um episódio do Bigman, sabe? Aí vai ter um momentinho que seria você fazendo a criação, e a criação, ela vai ser, tipo, ela vai ser o oposto do que seria uma criação desse episódio, sabe? Ela é só o caos, ela é só a bagunça. Sim, e aí no final a mensagem é que não, na verdade, criação, bagunça, coisas assim não é legal, não sejam criativos. Mas eu acho que sim, ele é meio que o mais óbvio. Por mais que tenha feito sucesso exatamente por essa coisa da subversão do programa infantil, eu acho que comparado com os outros, ele é o mais fácil de ver pra onde que tá indo a história. Mas apesar de ele ser o mais óbvio, eu acho que ele já apresenta, tipo, não só esse tom, né, de paródia e tal, e de surrealismo, mas uma coisa que pra mim é um comentário crescente, assim, no Don't Hug Me, I'm Scared, que é essa coisa meio que antissocial que ele tem, né? Porque os desenhos infantis, eles são meio que para preparar a criança para as maravilhas da socialização, né? Tipo, um episódio de criatividade na Vila Sésamo seria isso. Tipo, o Elmo começa não conseguindo ser criativo, ele passa a querer ser criativo, e aí ele percebe que a criatividade dele ajuda ele a fazer alguma coisa que ele gosta, ou está presente em coisas que ele faz, e isso vai fazer ele tornar uma pessoa melhor e mais produtiva na sociedade. Sim, e eu acho que pra mim o que é muito interessante do episódio da criatividade é que mesmo se a gente pensar nele isolado, porque, né, era pra ser obviamente só aquele vídeo e acabou, eles fizeram mais porque fez muito, muito mais sucesso do que imaginavam que fariam. Mas eu acho que acaba sendo meio que eles usam os elementos, né, e aí aquele caos todo, e aí no final termina com o bloco falando, né, que a lição é nunca mais sejam criativos. Eu acho que a subversão é exatamente porque a educação infantil quer que as crianças sejam livres e façam um monte de coisas que depois, quando elas forem adultas, elas não vão poder fazer mais. Então fica uma coisa tipo, por que você tá ensinando as crianças a serem criativas se, sei lá, quando elas estiverem na terceira série aprendendo matemática, isso já não vai mais servir para nada no nosso sistema educacional e no nosso modelo de trabalho. Uhum. Aliás, isso do modelo de trabalho, a gente vai voltar nele outras vezes, né? Porque eu acho que também é uma grande constante, assim, na série, né? O quanto a vida adulta, ela é meio chata, sabe? Tem várias piadas, assim, ao longo do episódio, que, tipo, o personagem que é a criança, ele fala, o meu pai, aí corta pro pai dele, e o pai dele é só, tipo, um personagem estoico, que não emana vida nenhuma, assim. O pai dele é tipo ele, só que morto. Sim. Ai... E aí você já pulou, né? Você falou da morte e tal. E aí vamos pro segundo episódio, que é o tempo? Vamos, que é meu episódio favorito. E aí, Debbie, por que esse é o seu favorito? Sinceramente é porque eu acho que é a música mais legal de todas. Mas é porque eu gosto meio que da mensagem no final da musiquinha, sabe? De que vai dar certo, mas no final todo mundo acaba o tempo. Meio que é uma mensagem meio simples sobre morte e vida, mas que eu acho interessante.
E eu acho que dava... Acho que de todos os episódios do tempo, se ele fosse reformado e tirado, né, os elementos estranhos e grotescos, era o que mais você conseguiria passar por um programa infantil de verdade. Até por conta da apresentação também, né, e do personagem do relógio, que sei lá, diferente de outros personagens que vão aparecendo, ele não tem um estranhamento visual direto que você vê, sabe? Tipo, sei lá, você pensa no computador e o computador, ele tem aquela digressão na voz que é propositalmente desconfortável, ou sei lá, os insetos do episódio do amor, eles também têm aquelas expressões que são fisicamente estranhas, né? E o relógio não, ele é mais uma bola amigável e pontuda. Sim, ele parece ser o mais amigável de todos, né? Acho que é por isso, inclusive, que é mais interessante quando ele começa a se mostrar autoritário, quando os personagens desviam do script, né? Porque ele parece ser muito mais afável, e aí você vê que não, que ele é tão ruim quanto todos os outros. Sim. Nossa, e esse é um que eu gosto muito, assim, de como vai progredindo a coisa, porque tipo, até, sei lá, boa parte... Todos são assim, né? Eu vou te fazer uma descrição genérica agora, que você pode encaixar pra qualquer episódio. Mas até perto do final, né? Tipo, antes de ter a quebra, eu gosto de, tipo, que a quebra, ela é sonora, né? E ela vem nesse formato do barulho do despertador, né? Porque eles estão falando sobre o tempo, e o tempo é uma coisa, o tempo não é outra. Aí eles começam a se questionar, mas se o tempo não existe, porque a gente está medindo ele, talvez o tempo seja apenas uma percepção humana, uma ilusão criada para... Aí, tipo, parece que tá num devaneio de um sonho, e aí quebra isso com o barulho do despertador, que aumenta assim. E aí o ouvido dele literalmente sangra. Não, é muito legal, porque, tipo, a gente comentou nessa coisa essa coisa social, né, que a série tem, e, tipo, tudo que tira do lúdico, né, é uma coisa muito presente, assim, na série, né, o quanto a realidade, ela piora tudo que... Ela meio que acaba, né, com o lado lúdico da série, e como esse parece ser o foco dos episódios, mas não, tipo, só pelo choque, sabe, mas pra construir, tipo, meio que uma ode a esse lado lúdico, sabe, a esse lado do sonho, só que, tipo, sempre confrontando ele como se você estivesse acordando, sabe? Sim, eu acho que... Não, eu ia falar que cria um efeito muito legal mesmo, o contraste. Sim, e é foda, né? Tipo, é essa coisa do contraste e é esse comentário social. E, tipo, ainda é uma série que, sei lá, você consegue passar, tipo, a primeira metade, assim, pra criança ver nesse sentido, sabe? De, tipo, ela é tão bem organizada que ela funciona em todas as instâncias que ela arrisca. Sim, ela, do ponto de vista técnico, ela é muito bem feita. Mesmo esses episódios seguintes que eles fizeram, ainda foi uma coisa feita por financiamento coletivo da internet, foi feita por Kickstarter, então ainda, por mais que a verba fosse maior do que o primeiro curta, ainda não é a verba de um canal de TV, e mesmo assim, o trabalho, a produção dos episódios todos são impecáveis. Na verdade, o segundo, ele foi produzido pelo Channel 4, né? Eles, tipo, financiaram o segundo episódio da websérie. Eles queriam fazer uma série já na época, mas eles queriam trazer para um formato mais comercial mesmo, né? Tipo, para você poder comercializar a série. E aí, tipo, os criadores, eles não cederam, né? E aí, tipo, o restante dos episódios, eles foram produzidos por Kickstarter mesmo. Até para poder manter a liberdade, né, e uma coerência. E eu acho que a grande vantagem também é que eles poderem encerrar assim na hora que eles quiseram, né? São episódios que foram lançados entre 2011 e 2016, então são 5 anos aí, tipo, e sei lá, eles podiam passar tranquilamente um ano planejando um episódio só, que o pessoal estaria financiando para ver o resultado final também. Sim, e que foi mais ou menos o que aconteceu no final, né? Uhum. E aí, depois tem o meu episódio favorito, né, que é o do amor, que eu acho que, assim, a Debbie falou, né, que a música do tempo é provavelmente a música mais legal, e não sei dizer, porque eu também gosto muito da música desse episódio, mas eu também gosto de como esse episódio, ele meio que tem várias coisas assim, sabe? Ele começa com essa sátira do piquenique e, diferente dos outros, né, você já tem a quebra inicial, porque o frango do piquenique é a carne crua, sabe? E aí tem a morte, e aí parece que vai ser um episódio sobre vida e morte, e aí muda para um episódio sobre o amor, né? E é quase o amor grego, né? Aquele
qual que é o termo? Não, é o estrogênio, que é o amor maior que tudo, assim. E eu gosto, tipo, o quanto o episódio ele tem meio que essa vibe, sei lá, episódio dos vegetais, sabe? Só que, tipo, ele não só tem a quebra lidando com esse negócio meio de ser uma seita, mas tem várias pequenas quebras, assim, tipo, tem uma narrativa dentro do episódio, né, que fala do Michael, o menino sim. mais feio da vila. Cara, eu adoro amo isso. muito esse pedaço, assim. Sim, porque você fica esperando que vai ter a moral da história e não tem a moral da história e todo mundo age como se tivesse. É muito bom. Ai, cara, esse trecho é ótimo, porque, esse é o Michael, o garoto mais feio da vila. Ele é tão feio e estranho que ele foi morar num buraco. E é um episódio sobre o amor, e aí, tipo, viu? Todo mundo tem um amor. Aí eles olham pro Michael, assim, ficam encarando ele um tempinho, aí ela pega e fala, até o Michael. Eles, então tudo bem. Cara, muito bom. E eu também gosto de uma quebra que é bem pequenininha, assim, que é quando ele tá acariciando o cachorro, aí muda pra um contexto sexual aleatório. Assim. E que já denuncia muito com esse negócio de seita, né? Que ele, eu também te amo, garoto peludo. Aí ele tá passando a mão na cabeça do cachorro e o cachorro... e faz aquela cara, né, de tesão mesmo. Ai, cara, eu gosto muito desse episódio. Você curte ele também, né? Esse é o meu segundo favorito. É só porque eu realmente gosto muito do Tempo, mas o do Amor, pra mim, é o segundo no meu ranking. Porque acho que é exatamente porque ele vai subvertendo a narrativa várias vezes e você realmente não sabe sobre o que vai ser o episódio. E quando vira sobre o amor, você também não sabe pra onde isso vai parar. E aí vira uma seita. E é muito... Sabe? Eu acho que ele é o menos... Ele ainda tem os elementos perturbadores, assim, de violência e tal. A coisa do frango cru de verdade... E aqueles insetinhos que o personagem, o pássaro verde mata, né? E aquele jeito todo violento e tal. Mas eu acho que ele é o menos graficamente grotesco. Ele é muito mais sobre o subtexto das coisas que estão acontecendo. E eu gosto muito disso também, tipo, cara, tem várias coisas. Por exemplo, eles evitam, inclusive, o grotesco pra fazer cenas rápidas, mas cenas rápidas com várias piadas em um, sabe? Tipo, tem a parte que ele tá apaixonado, e aí, tipo, ela é construída, né, dentro da nuvem e tal, e aí quando eles voltam e assumem que é um negócio aceita, o balão de pensamento dele fala com ele que ele tem que aceitar o rei, sabe? E é muito bom, tipo, change your name, clean your brain, sabe? É muito legal, tipo, como eles fazem, tipo, mudando a identidadezinha dele de papel e, tipo, tirando uma parte da cabeça dele e colocando um anel que é pra ser, tipo, uma aliança de casamento, mas é um negócio de seita mesmo. Isso, eu ia falar a aliança de casamento. Eu acho que ele começa o lado do culto, né? Fica muito claro pra mim quando tem a parte da aliança do casamento, né? Essa coisa de que o amor é uma coisa que é guardada por uma aliança de casamento e é entre homem e mulher. Aí você começa a perceber que, na verdade, não é bem um episódio sobre amor, é um episódio sobre religião e seitas. Sim. Cara, e é muito legal, né? Tipo, esse lado religioso e de seita, porque vai... Eu acho que talvez... Nossa, agora eu vou entrar realmente no negócio de explicar o Don't Hug Me Scare, né? Mas talvez, tipo, o grande lance, né, de Don't Hug Me Scare é, tipo, ele ser meio que esse anti-panfleto social, sabe? E aí, tipo, ele começa sempre tratando as coisas de maneira confortável, né? Porque é uma visão mais simplista, né? Dos elementos da sociedade, até pelo que a gente comentou antes, né? Tipo, o tempo, e aí o tempo começa a pesar pra você quando começa a pensar nele e ser criativo também. E aqui com amor é a mesma coisa, né? Tipo, é a radicalização dos conceitos sociais pra gente ver, tipo, os valores prejudiciais dele, né? Esse do amor, assim, principalmente, que vai pra essa coisa meio Charles Manson. Sim, eu acho que é uma sátira no contexto, no sentido mais... Acho que no sentido menos conhecido da palavra sátira para a maioria das pessoas, porque eu acho que a maioria das pessoas acham que sátira e paródia são a mesma coisa. E não é. Sátira... Primeiro que sátira não precisa ser engraçado. E segundo, que ela é sobre você pegar um tema e exagerar ele para tentar levar até as últimas consequências. E eu acho que é isso que eles fazem. Pior que é isso mesmo, né? Tipo, essa grande sátira social e esse meio que contranormativo, né? Acho que é a constante, assim, da websérie, pelo menos. Sim, acho que é meio que... Não sei se é exatamente sobre, sei lá... família tradicional, sociedade monogâmica, mas acaba parecendo que é, às vezes.
É porque, tipo, querendo ou não, tipo, como a construção, né, social a construção social, ela mira muito nisso, né, o episódio tá parodiando esse tipo de coisa, ele não intencionalmente arranha esses outros temas também, né. E aí, né, depois disso a gente tem o episódio, né, sobre a contemporaneidade e os males do excesso de informação, que é o episódio da tecnologia. Você gosta desse episódio? Eu gosto, não tá, assim, nos meus favoritos, mas eu gosto desse episódio. E eu gosto muito da parte quando quando eles estão dentro do computador, que eles ficam, né, lá do Digital Style, que ele fica trocando de roupa. Eu adoro essa parte. Nossa, então, uma coisa que eu acho legal, assim, eu também não é um dos meus episódios favoritos, não. Eu acho, inclusive, que essa segunda metade não são os episódios que eu mais gosto, assim, da série. Mas eu acho que é engraçado porque ele tá lidando com essa coisa do excesso de informação e tal. E ele também faz um comentário, né, intencional sobre como, tipo, apesar de ser um excesso de informações e coisas novas, tudo é meio que uma grande repetição, né? Essa parte do digital style pra mim é muito isso, tipo, realmente são coisas novas, ele tá trocando de roupa toda hora, é realmente essa coisa do computador, né, de informação e você ter acesso a tudo, mas a gente meio que sempre fica fazendo as mesmas coisas, assim. E uma coisa que podia, sei lá, ensinar sobre um monte de coisas, no final ninguém aprende sobre nada, porque as pessoas usam o computador e a internet para outros propósitos totalmente diferentes. Uhum. Esse trecho, inclusive, me lembrou muito... Eu não lembro qual que é o nome, mas também tem um show de fantoche que é feito no palco, sabe? Que é... Avenue Q? Isso mesmo. Nossa, matou. Me lembra muito aquele trecho de que bombou muito na época, inclusive, que era o do Internet for Porn, que era isso, né? Tipo, essa discussão, não, as pessoas podem usar o computador para várias coisas, mas no fim todo mundo tava usando para a mesma coisa, né? Sim, era muito aquela coisa de que a internet é maravilhosa, a gente pode usar para isso, para aquilo, e aí vinha, não, mas as pessoas usam para pornografia. Sim. Cara, e eu gosto, tipo, do quanto esse episódio, ele estende um pouco isso, né? E ele muda também a linguagem pra, tipo, usar a animação tradicional dentro do computador. Acho esse lado bem interessante, assim, também. Sim, acho que é um trecho bem curtinho, né? Acho que até por questão de praticidade da animação tradicional. Mas, de novo, é essa coisa da experimentação visual e técnica dentro da série que pra mim é um ponto positivo a mais ainda, mesmo se a gente não for nem pensar na questão dos temas e tal. Acho que só o que eles fazem visualmente já é uma coisa muito interessante e inovadora. Uhum. Sim. Uma coisa que eu até tinha medo, assim, né? Tipo, quando eu comecei a ver esse episódio, era se ele não ia caminhar muito pra um lado meio boomer falando de internet, sabe? O computador tá matando as pessoas e tal. Mas aí não, tipo, ele pega esse negócio que ele faz da subversão e da radicalização, tipo, pra fazer meio que essa grande festa linguística, assim. Sim, e eu acho interessante, inclusive, que todos os episódios, porque eles usam, né, do fantoche e do programa infantil de, sei lá, assim, programas infantis dos anos 70, 80 e 90, basicamente, de fantoches, né? Ele tem uma estética que é meio que necessariamente retrô. Então, o próprio computador, ele não é um computador moderno, ele não é um celular, ele é aqueles computadores blocão velhos. Ele fala naquela voz que totalmente artificial e robótica, que lembra até barulhinho de internet de escada. Sim. E, aliás, tipo, a gente não comentou ainda, mas o trabalho de voz, né, e de música, assim, é sempre incrível, cara. Tipo, às vezes, mesmo sendo os meus dubladores, né, tipo, o efeito sonoro que eles tentam aplicar na voz deixa tão único e tão diferente, tipo, sabe, você não diz, por exemplo, que o autotune do computador, né, e essa digressão enquanto ele fala é a mesma do pássaro que faz parte do trio de protagonistas. Sim, e não só o trabalho de dublagem, né, de conseguir modular a voz para fazer dos personagens, mas a própria questão das emoções dos personagens é uma coisa que é muito difícil, mesmo assim você vê como que eles conseguem, sabe, transmitir, por exemplo, a malícia na hora certa, sabe, essa coisa de que todos esses personagens que eram para educar os fantoches e por consequência quem tá vendo, que no fundo eles não são boas pessoas. E todas as dublagens sempre tem um trabalho muito bom de deixar isso implícito.
Uhum. No do amor mesmo, eu acho que deixa claro isso, tipo, com o uso da violência no começo, né? O que acaba levando a discussão do episódio e tal. Aliás, aproveitando que eu Sim. falei dos protagonistas, você tem algum favorito entre eles? Eu acho que a gente vai falar do mesmo personagem agora, mas tudo bem. Eu gosto do cara vermelho. É, então. É que eu acho que, tipo assim, né? Por ele estar inserido num programa infantil e tal, ele trazer esse tom mais cético, né? Essa coisa mais fria e distante, eu acho que contrasta tanto que não tem como não gostar dele, assim, nos ambientes, né? Sim, porque dá a impressão de que. A impressão é que os outros personagens levam, sei lá, 4 episódios pra perceberem que as coisas estão erradas. Uhum. E ele, tipo, logo no primeiro episódio da criatividade, antes deles pensarem no Don't Hug Me I'm Scared como série, o cara vermelho já era o que percebia, né? De não, peraí, isso aqui não é normal. Sim, e eu gosto muito das quebras que ele tem, sabe? Tipo, às vezes ele só fala uma coisa que é literalmente como ele é, e o episódio dá uma paradinha, assim. E o trabalho de voz também eu acho muito brilhante, sabe? Tipo, it's fish everywhere. Fish everywhere. E só. Ai, cara, gosto muito. Eu gosto bastante, assim, dessa concepção visual da série, sabe? De, tipo, essa dinâmica de três, e, tipo, um lembrar um animal, o outro lembrar uma criança, e ter o cara peludo que é literalmente uma criatura aleatória, sabe? Parece bem um funcionamento mesmo, assim, padrão de programa infantil. Sim, que é a coisa bem Vila Sésamo mesmo, né? Que você tem o personagem que é pra ser um ser humano, você tem o personagem que é um bichinho, e você tem o personagem que, sei lá, é qualquer coisa. Uhum. Uma coisa também meio lazy tal, né? Tipo, essa coisa de você ter a quebra de uma pessoa que, tipo assim, tá lidando com bonecos e é claramente humano, assim. É claramente uma pessoa. Uhum. Acho que contrasta também, né, a altura dele, porque o fato de que ele não é um fantoche, que ele é literalmente uma pessoa fantasiada, tipo, ele fica sempre muito maior do que os outros. E eu gosto como, tipo, isso parece que é um elemento visual só pra você achar estranho, mas, tipo, isso meio que tem um payoffzinho, né, no final da série, de você, tipo, ver as coisas sobre outra perspectiva, porque você tá com esse personagem, né. Nesse episódio mesmo, né, tipo, já tem uma quebra, um momento de interseção linguística, assim, né, em que ele meio que sai, ele tá lidando com os bastidores do episódio, e aí o pessoal meio que só explode a cabeça dele pra ele poder voltar pro papel em que ele tá designado. Sim. Essa coisa dos papéis, né, também é muito pesada na temática da série. Eu acho que, né, junto com esses comentários sociais que a gente comentou que a série tem, tipo, como ela lida muito com essa coisa de definição, né, e tipo, de você aprender a coisa para usar ela no convívio do dia a dia, né, ele traz uma coisa meio mundana, assim, que enche muito visualmente quando você tá vendo. Sim, e eu acho que, especialmente depois do contraste, né, quando a gente meio que vai pro mundo real e percebe que realmente aquilo ali não era de verdade. Uhum. Nossa, que essas são as quebras mais estranhas de todas, né? Tipo, é engraçado como hoje em dia, eu vejo em vários programas, né? Tipo, a metalinguagem tá batida, mas sempre que eu vejo o Don't Hug Me I'm Scared, eu fico pensando, caralho, isso é muito bem feito, sabe? Porque, tipo, é uma quebra dentro da quebra. Sim, e eu acho que Don't Hug Me I'm Scared faz as coisas melhores que muito do que veio depois, porque meio que o propósito é exatamente deixar a gente pensando. Não necessariamente que, isso aqui significa tal coisa, isso aqui tem um tema definido, mas deixar essas coisinhas, né, pra quem tá vendo continuar pensando na série. Uhum. E aí, né, no quinto episódio, que é o episódio da dieta, os personagens eles sentem que tá faltando alguma coisa pra ele, né? Que no caso é o personagem vermelho que a gente comentou que teve a cabeça explodida no episódio passado. E aí, esse é um episódio meio que de distração pra eles, né? E eu acho engraçado esse episódio, tipo, o quanto ele vai pra essa coisa mais John Gore, né? Que é uma coisa que a gente não tinha visto, tipo, trabalhado só nisso na série, mas, tipo, ao mesmo tempo mantendo esse senso de estranhamento, assim, sabe? Com o corpo. Eu acho que ele é o mais body horror de todos os episódios, né? Nossa, demais. E ele tem uma coisa também de tirar o personagem os personagens da zona de conforto dele, né? Tipo, o tempo dele é puxado pra fora e a gente vê ele meio que assistindo o programa enquanto ele tá sendo operado, sabe? É quase como um comentário da série, assim, sobre essa coisa de que aconteceu hoje em dia, né? Tipo, ela vai entrar num formato mais comercial aí de televisão, tipo, a gente não sabe, né, se ela vai manter essa coisa meio
meio filme surrealista e tal. Eu duvido, mas eu também duvido. É um processo de remodelar. É muito difícil, né? Tipo, entender. Mesmo sendo TV britânica, assim, é muito difícil imaginar. Difícil. Até para tipo um formato de 20 minutos e tal, né? Porque os episódios são curtos, né? E aí 20 minutos você fica pensando, né? Será que eles vão ter que ficar enchendo linguiça pra atingir, né, a marca? Será que vai virar um monte de sketchzinhos pra dar 20 minutos? Que eu preferi, inclusive, que não fosse um caminho seguido, assim. Sim. Assim, eu tô meio cética em relação à série, mas acho que a gente só vai descobrir quando vê, né? Sim. E é foda, né? Que, tipo, esse episódio da dieta, ele tá aí, ele é um episódio transitório. E ele é outro, assim, que, tipo, não tem tanta coisa pra comentar dele, né? Tipo, tem a parte estética, óbvio, que tem em todos os episódios. Mas eu acho que de todos ele Ele, tipo, lida de maneira mais visualmente direta, assim, sabe? Então, tipo, pelo choque dele tá muito ligado ao corpo, ele não levanta tantas interpretações quanto os outros. Acho que o episódio da dieta, pra mim, é o meu menos favorito, porque eu acho que ele é o que, numa primeira vista, é o que menos tem a dizer perto dos outros, especialmente perto do amor e do tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele é o que é menos sobre o que, teoricamente, seria a temática dele, sabe? Porque cada um nesses episódios, tirando meio que o do tempo, porque o do tempo é sobre o tempo, cada um desses episódios é pra ser sobre matemática, e aí ela acaba sendo sobre outra coisa relacionada à temática. Acho que o episódio da dieta, tipo, você não tem nada a ver com dieta, com alimentação, com nada disso. Ele é muito mais realmente sobre essa coisa, né, na temática do horror corporal. Acho que se eu fosse tentar pensar nele, acho que de certo modo ele é o mais diretamente sobre trabalho de todos os episódios. Porque o cara vermelho ele é tirado do contexto do trabalho junto com os outros, porque ele tava tentando fazer os outros personagens questionarem, né, o ambiente em que eles estavam e os papéis onde eles estavam inseridos. E você termina com canibalismo, né? Com o menino canibalizando o pássaro. E eu acho que se a gente fosse viajar aqui, dava pra pensar nisso, né? Uma coisa meio metafórica de como que as pessoas no mercado de trabalho canibalizam umas às outras pra continuarem nos seus postos, não sei. Nossa, ótima leitura. E eu acho que esse episódio ele também que entrega, né, pra um lado narrativo que tem mais presente nele. Tipo, começou no episódio passado, né, com o personagem tendo essa conexão metalinguística e meio que saindo da série, mas aqui ele começa realmente um arcozinho que conclui no último episódio da série, né, que é o episódio dos sonhos. E é foda, né, porque esse último episódio, apesar dele ter essa temática central, ele é meio que uma conclusão e um fechamento para a série, enquanto eles esgotam várias possibilidades, né, porque ele tipo assume que tudo que a gente estava vendo da série era uma coisa lúdica, né, relacionada a uma fuga do dia a dia, assim, para um mundo sem graça, onde todo mundo tem a mesma cara e é o personagem vermelho. Aliás, eu adoro que o começo ele fala, nossa, já imaginou se essa pasta de arquivos fosse viva e tal, e se ela começasse a dançar, e aí ele começa a, tipo, fazer como se a pasta estivesse dançando assim com a mão, e aí, tipo, todo mundo do escritório começa a olhar pra ele, e fica aquela coisa de humor, de constrangimento, uma coisa bem The Office britânico mesmo, e aí o chefe dele fala, não seria engraçado. Eu adoro isso. Não, mas não seria engraçado. Não seria engraçado. É muito bom. E é legal porque esse episódio consegue sintetizar bem aquilo que a gente falou, né? De como a série, ela meio que aponta várias disfuncionalidades desse discurso. Esse discurso meio, talvez positivista, né? Que os programas infantis têm, né? De romantizar tudo para que a criança consiga aplicar isso na sociedade. Tipo, tem a parte que ele canta, por exemplo, a canção da criatividade, né? E aí todo mundo acha um saco, por exemplo. E ele tá pelado. Sim. E tem isso também, que ele sobe no palco pelado e começa a cantar a música da criatividade e todo mundo odeia. E esse que é o foda, né? Ele realmente sendo criativo, voltando pra aquela coisa que a gente comentou, né? Do primeiro episódio. E é legal, tipo, o quanto a gente comentou, né? Que a série, ela tem essa coisa meio metalinguística. Esse é um episódio que ele olha pra série enquanto um programa de TV. Enquanto um programa de TV que, tipo, acentua essa possibilidade dos sonhos dos personagens, né? Eu acho bem legal, tipo, o quanto isso no final, tipo, vai mostrando que
esse sonho vai se transformando num pesadelo, né? Ele pega essa coisa de conforto e deixa uma coisa desconfortável, que é quase uma síntese, né, do que é a série como um todo. E aí a gente vai assistindo, né, o menino que é a criança, ele sofrendo em prol do nosso entretenimento, assim. Sim, é simultaneamente ele sofrendo em prol do nosso entretenimento, e sei lá, ele sofrendo porque o mundo dele não existe, né? Porque o mundo lúdico, legal, onde as coisas cantam e é tudo criativo, é tudo alegre, colorido, não existe. O mundo real é o mundo do cara vermelho, o The Office britânico. Nossa, sim. E aí, Débora, eu te pergunto, o que você acha dessa conclusão dele simplesmente tirar a tomada e aí as coisas recomeçarem? Eu acho que é desesperador. Eu acho que é, tipo, pros personagens, não, é um final ruim, não no sentido de que, nossa, esse final é muito ruim. É um final ruim pros personagens, sabe? Porque o desespero deles nunca vai acabar. Cara, isso é muito legal, porque a série, a gente comentou, né, esse negócio da subversão e tal, só que ela subverte, né, o formato de programa infantil, aí às vezes ela subverte a linguagem, e aí no fim ela subverte o que era a própria série, né, que era essa coisa descompromissada e sem elo narrativo nenhum, se transformando numa coisa de um elo narrativo e com final trágico ainda por cima, né, porque é realmente esse loop infinito em que é quase um ciclo da vida mesmo, né, de tipo, você tá nessa fase mais lúdica, infantil, que é essa coisa da infância, aí você chega na fase adulta em que tudo é sem graça, e aí, tipo, você recomeça isso, né, tipo, você repete o que já foi feito a partir do que você já existiu e do que você já viveu, né, tipo, muda as cores do personagem, o mundo é um pouquinho diferente, mas as pessoas nele continuam o mesmo e fazendo as mesmas coisas. É essa coisa de que a sociedade não muda, né, as pessoas mudam, mas a sociedade não. E eu acho que meio que é uma metalinguagem até da própria série. Essa coisa de que, eventualmente, eles fizeram e tá editando agora a versão pra televisão pro Canal 4. E que é exatamente isso, né? De que nós tínhamos uma ideia, era criativa, e aí virou um produto e a gente tem que adequar a um formato televisivo. E se a gente não quiser fazer, outra pessoa vai fazer igual. E aí as coisas começam de novo. É um monte de camadas de interpretação e metalinguagem esse final. Uhum. E dá pra fazer a clássica, né, que nunca pode faltar nesse podcast, crítica ao capitalismo, né, com os personagens se autodevorando, Sim. E eles, tipo, se assistindo na TV, então, realmente essa coisa de virar um produto, esse produto, ele internamente, ele trazer felicidade, porque é um programa do mundo mais simples, mas isso sempre ser prejudicial pros personagens, colocando eles num ciclo eterno, em que eles nunca vão poder se aposentar, porque vão ser produtos eternos sendo produzidos, né, numa escala de consumo maior. É meio que aquele desespero existencial dos Simpsons, sabe? De que a Lisa Simpson vai ter 8 anos por, sei lá, 60, 70 anos, sabe? Ela nunca vai poder crescer. E que também acaba esgotando, né, tipo, os personagens, porque você sempre tem que estar representando eles de uma maneira diferente, mesmo mantendo as mesmas características, que no fim é o que acontece também nesse último episódio, né, tipo, as características estão lá, sabe, é a criança com cabelo X e tal, mudou a cor, mas ainda é ela, o bicho vermelho, agora ele é de outra cor. E que acaba subvertendo, muitas vezes, as expectativas dos criadores iniciais, né? Por exemplo, se a gente for pensar os próprios Muppets e a Vila Sésamo, quanto as pessoas que criaram, né? O Jim Henson, o pessoal, a equipe por trás da Vila Sésamo, quantos deles esperavam que isso iam ser franquias que nunca acabam, que sempre tem alguém tirando mais coisa disso, mesmo que os criadores já tenham morrido, mesmo que as pessoas já tenham ido fazer outra coisa. Cara, é foda isso. E, aliás, eu quero aproveitar aqui pra dizer, né, nesse podcast que, apesar disso realmente ser chato, o pessoal ficar, tipo, sugando cada centavo aí, às vezes isso gera coisas boas, né? Sou muito fã dos 2 filmes do Muppets que saíram, né? O de 2011 e o de 2016. E também daquela série de TV que era meio que Make Monterey com eles também. Sim, sim. Eu peguei os Muppets mais porque é exemplo direto de fantoche, né? Mas eu acho que mais comparável seria Bob Esponja. Que o criador queria ter feito só 3 temporadas e aí o filme acabou. E aí, basicamente, o desenho continua pra sempre. O criador morreu e o desenho vai continuar porque é a vaquinha, quer dizer, não a vaquinha, né? A galinha dos ovos de ouro da Nickelodeon.
Uhum. E no fim vê essa coisa que a coisa se transforma quase numa paródia dela mesma, na versão sem graça de uma coisa que você já viu. Sim. E toda a magia acaba, né? E o que, de novo, pode ser lido como o final do Don't Hug Me Scare. Exatamente. Ai, cara, muito bom. E aí, eu vou pegar uma coisa aqui que não tá na pauta, mas eu queria que você desse uma nota pra cada episódio da série. Ou você fizesse um ranking, o que você achar mais fácil. Acho mais fácil fazer o ranking, porque eu sou muito ruim de dar notas de números. Eu acho que as considerações finais aqui do Hug Me Scare é uma dessas coisas que, tipo, meio que mudou o panorama cultural depois que ela surgiu. Assim, eu acho que, de verdade, eu acho que coisas tipo Five Nights at Freddy's não iam existir se não tivesse tido do Hug Me Scared. Uhum. Ou até alguns programas infantis mesmo, né? Tipo, eu sinto que ele saiu, né, tipo, próximo do Gumball e tal, e ele exerceu essa influência, né, de ir abraçando essa coisa mais radical e tal, da internet principalmente, chegando ao ponto, né, que os criadores de Don't Hug Me Scare trabalharam em episódios de Gumball, fazendo quase que um crossover indireto. Sim. E depois fazendo uma minissérie só com os personagens de Gumball e Fantoche, assim, que aliás é ótimo, só tem 6 episódios, tá disponível no YouTube, chama Waiting for Gumball, sabe? E aí, tipo, vou procurar depois, porque eu adorava Gumball. Cara, e assim, não são grandes subversões, entendeu? Mas são meio que tipo a versão sinistra do que você poderia fazer com Gumball e pra faixa etária que o Gumball assiste, sabe? Tipo, sei lá, eles são fantoches, tem fantoches na mão, que tem fantoches na mão, que tem fantoches na mão. Só que é o Gumball, isso é legal e divertido, porque é Gumball e não do Hug Me Scare. É uma coisa mais subversão pra crianças, né? A primeira subversão que você vai assistir quando você é criança e você nunca vai esquecer. Uhum, exatamente esse filme. Acho interessante porque o próprio Gumball, se não me engano, era pra ter sido um desenho pra adultos, era pra ter sido um desenho do Adult Swim, que seria tipo sobre uma casa de repouso pra personagens de desenho animado que estavam aposentados, sabe? Tanto que por isso que todo mundo tá animado em estilo diferente. E depois eles mudaram totalmente o conceito e chegou no Gumball que passou na TV. Caralho, eu não sabia. Seria basicamente tipo uma versão asilo do Drawn Together, né? A casa animada. Sim. Seria tipo isso. Imagino que eu acho que seria também outra vibe, as pegadas, as piadas. Ai, nossa. 11 da noite, meu cérebro não funciona mais. Seria outra pegada nas piadas do Gumball do que do Drawn Together, mas a ideia é parecida. Uhum. E o seu ranking dos episódios? Meu ranking é... o tempo, amor, criatividade, tecnologia, os sonhos e depois a dieta. E aí, o meu ranking seria o amor, né? Comentei aqui que é uma obra-prima. Ai, não tem como, cara. É o tempo mesmo, sabe? Eu também acho esteticamente muito rico. Eu achei muito bem produzido, assim, né? Tipo, até pensando em comparação com os outros. E a música é muito boa, assim. Se eu entrar... Sempre que eu, tiro algum print do meu Spotify, que é, sei lá, desde que eu comecei a usar Don't Hug Me Scare, sempre tá nos artistas mais ouvidos, assim, sabe? Porque teve uma época que eu peguei e ficava ouvindo direto a trilha. E eu tenho uma playlist, eu acho que eu vou até deixar pública, né? Que eu só compilo essas músicas irônicas de criadores pseudo-subversivos, assim, que é That's My Happy Sad, o nome da playlist. E aí é tipo Don't Hug Me Scare e músicas do Bo Burnham. Mas é que as músicas são muito boas mesmo. Uhum. Aliás, tipo, a gente acabou não citando, né, mas pra mim o Bo Burnham, ele também vai muito nessa leva, assim, de, tipo, ele consegue trabalhar formatos diferentes, até esse infantil, sabe, e, tipo, conciliar isso com performance artística, e aí no caso dele vai pra essa coisa, né, do stand-up, de performance de palco, enquanto o Don't Hug Me Scare vai mais pra essa coisa sátira de programa infantil. Eu acho que é um tipo de humor bem de internet, né? Uhum. Não só essa questão da metalinguagem, da autorreferência e tudo mais, mas acho que é exatamente porque a princípio essas coisas não foram feitas para canal de TV e não tem que seguir regulamentação de TV, que os criadores conseguem pensar em coisas que você não consegue pensar para programas televisivos. Não, e até tipo
tipo, não só essa coisa, né, de eles não terem que pensar em programas televisivos e tal, mas de um pessoal que também já cresceu com maior contato de internet, né, então você vê que muitas das obras dele ou refletem a estética da internet mesmo, sabe, porque é o mundo em que eles cresceram, ou de comentários que você vê durante aquele período da internet. Eu citei o Bo Burnham, né, e eu acho que a gente vê Nossa, ele sim, um dia vai rolar um podcast, um vídeo só sobre... Os vídeos talvez não, porque teve aquela proliferação de vídeo ensaio em algum momento do YouTube, né? E todo mundo sempre fala sobre ele. Mas eu acho que dá pra perceber, assim, o quanto o discurso dele acompanhou essa mudança do discurso de internet, sabe? Tipo, sei lá, no Words é uma coisa meio... sei lá, tipo Paul Joseph Watson, sabe? Tipo, qualquer criador de conteúdo de direita, a arte está morrendo, as pessoas estão gritando na rua, blá, 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 e olha que horrível isso, e hoje em dia ele é realmente um cara, tipo, progressista, tentando encontrar o papel dele no mundo, sabe? Eu gostei de como... Acho que ele sintetizou, assim, essa mudança que a internet passou, né? E pra mim, o Don't Hug Me Scare, ele sintetiza, tipo, essa coisa da internet, sabe? Essa coisa da subversão, da gente... O meme, né? Eu comentei em off com a Debbie isso, que o meme, ele é muito isso, né? Tipo, a gente reivindicar signos pra gente. E o Don't Hug Me Scare, pra mim, ele conseguiu fazer isso, tipo, através de se tornar esse grande fenômeno cultural, né? Ele pegar essa coisa do programa infantil e, sei lá, hoje em dia a gente pode olhar para as coisas e enxergar Don't Hug Me Scare, e antes a gente olhava para Don't Hug Me Scare e enxergava as coisas, e enxergava coisas nele, sabe? E agora ele passou por esse processo inverso, em que a gente enxerga nas coisas Don't Hug Me Scare. Se as coisas são tão boas quanto Don't Hug Me Scared ou não, é outra história, né? Mas que ele realmente... Eu acho que ele marca uma cisão na internet, que é uma coisa meio estranha. Que eu sinto que uma década atrás a internet era muito mais sem leis e por isso violenta e ofensiva, mas que ao mesmo tempo existia uma certa inocência das pessoas, que eu acho que hoje em dia aconteceu o contrário. Hoje em dia a gente tem muito mais consciência de que, né, a pessoa no computador é uma pessoa de verdade, do outro lado do computador não é só um cara que você pode ir xingar e tá tudo bem, sabe? Mas ao mesmo tempo eu sinto que a nossa percepção das redes sociais se torna muito mais pessimista, sabe? A internet não é mais um negócio de ai, que coisa maravilhosa, todo o conhecimento do mundo e você pode se conectar com qualquer pessoa do planeta a qualquer momento. E hoje em dia as redes sociais, elas são meio que essa prisão, né? De que você não gosta, mas você tá lá porque tem que estar lá. Caraca, isso da prisão, né, é foda. E não só isso, né, mas tipo de um medo crescente, assim, de alguma coisa que você fez nessa época, né, em que todo mundo era dotado de liberdade e volte pra você, né, que é um efeito que aconteceu bastante na internet, né. Sim. Foda. Mas então é isso, até semana que vem. Até mais. Make it stop! It's out of my hands, I'm only a clock. Don't worry, I'm sure you'll be fine. But eventually everyone runs out of time.